Olá! Todos os países do mundo sofrem com casos de corrupção. A GE nos Estados Unidos foi proibida de negociar com o governo, pagou multa milionária, apresentou sistema de vigilância para evitar novas fraudes e em 5 dias estava livre para atuar. IBM, Boeing, Volkswagen, todas tiveram o mesmo problema. Caem diretores, ministros, mas as empresas permanecem. Aqui se fez de tudo para destruir a Petrobras. A solução encontrada pelo governo Temer foi eliminar a obrigatoriedade de a companhia participar do pré-sal, vender ativos a preço de banana e desarticular sua principal cadeia produtiva, a de óleo e gás. Por que não punir os envolvidos em corrupção e manter o nosso patrimônio, que seria garantia de um futuro com mais educação, saúde, pesquisa, infraestrutura e emprego? Por que a Petrobras foi tida como quebrada há 2 ou 3 meses e agora a mídia hegemônica a classifica como a segunda maior empresa de capital aberto do país? A Petrobras é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O futuro do Brasil, que era muito claro e concreto, corre um risco muito sério, muito grande, no curto tempo, de virar só um sonho, né, que ficou no passado. A crise da Petrobras hoje é uma crise fabricada. Por alguns meses, até que se concretizasse o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato e a mídia nacional trataram de transformar a Petrobras na senhora de todos os males. Números e fatos foram manipulados, tudo para atender ao governo ilegítimo que aposta todas as suas fichas no Deus mercado. É ruim você perceber a quantidade de petróleo, a capacidade técnica da empresa, a capacidade de produção, a qualidade da Petrobras e assim sendo falseada, né, na grande imprensa, né, tratando os trabalhadores da Petrobras como bandidos em grande parte. Teve épocas que o trabalhador não podia sair de uniforme porque as pessoas perguntavam, você também está em algum esquema? Da quebradeira ao segundo lugar no posto de empresa mais valorizada do Brasil. Em poucos meses, a Petrobras saiu do inferno e chegou ao paraíso, num voo acelerado, pilotado pelo nada modesto Michel Temer. E, indiretamente, deve-se a mim o prestígio que a Petrobras adquiriu nestes últimos anos. E um prestígio que não fica apenas na palavra, mas fica na avaliação estatística. Vejam que nestes últimos meses do ano, a Petrobras, que tinha um valor de mercado de 101 bilhões, passou a ter 240 bilhões, ou seja, aumentou 137% na sua cotação no mercado. A valorização relâmpago deve-se, basicamente, à diminuição da dívida da Petrobras, graças ao alto volume de recursos que entrou no caixa da companhia nos últimos meses. Dinheiro conseguido com a venda de grande parte do patrimônio da empresa. Na lista de transações concluídas ou aprovadas estão a venda de unidades na Argentina e no Chile, participação em blocos exploratórios, unidades de gasodutos e uma refinaria no Japão. Em negociação para a venda estão a Companhia Petroquímica de Pernambuco, terminais de gás natural, o campo de Baúna e parte do campo Tartaruga e a Liquigás Distribuidora. De negociação em negociação, a Petrobras perde sua principal característica e vantagem em relação a outras companhias do mundo. Ela deixa de operar da extração e refino do petróleo à venda dos seus subprodutos. E o Brasil, que havia conquistado independência em setores como o de fertilizantes, volta a depender de outros países. Então, quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Para o Sindicato dos Petroleiros, a venda do patrimônio da Petrobras não garante os empregos atuais e nem a certeza da abertura de novas vagas. A expectativa é a piora nas condições de trabalho e desemprego. Se hoje, aqui na cidade de São Paulo, né, que
tem toda a questão de fiscalização e tudo mais. A gente sabe que no Brás tem trabalho escravo para fazer confecção de roupa. Imagina para você explorar petróleo a 200 quilômetros da costa, como vão ser as condições de trabalho. É ruim, enquanto eu acho que indivíduo, né, de saber que, óbvio, meu emprego está em risco, né, meu futuro enquanto profissional está em risco, mas acho que o futuro, o que mais entristece é de saber que o futuro do Brasil, que era muito claro e concreto com a Petrobras e o pré-sal, corre um risco muito sério, muito grande, no curto tempo, de virar só um sonho, né, que ficou no passado. Nosso convidado de hoje é Gustavo Massaioli, secretário de Comunicação do Sindipetro, o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Ah, tudo bom. Pois é, parece que por aqui optamos por jogar o bebê junto com a água do banho. A paralisia da Petrobras, a queda na arrecadação de royalties estão produzindo estragos em vários estados brasileiros. Gustavo, quem se beneficia com a quebra das grandes empresas brasileiras? Principalmente os setores, os capitalistas, vamos dizer assim, internacionais. As empresas internacionais, elas vão ser as grandes favorecidas e aqueles, né, os grandes acionistas, né? Então, essas medidas que estão sendo tomadas, elas visam a contemplar esses grupos, né? Então, basta a gente lembrar, por exemplo, que a lei do pré-sal que está sendo mudada, ela teve uma grande articulação de empresas de petróleo americana junto com o governo americano, né? Se a gente colocar no Google Serra Wikileaks, qualquer cidadão pode ter acesso aos e-mails que ele trocava com a embaixada americana e com empresas que financiaram e apoiaram todo esse processo. Quer dizer, Chevron, essas coisas Chevron, todas, né? ExxonMobil, agora, por exemplo, o campo de Carcará, que acaba de ser vendido para a Statoil. Então, a Statoil, que é uma norueguesa, né? Uma estatal norueguesa, que ela tem os seus campos hoje, né, que são os grandes campos entrando em declínio, e ela estava à procura de oportunidades de compra, inclusive declarado, se não me engano, entre 3 e 4 dólares o barril. E aí a gente vende a menos de 2, onde a gente pagou mais de 8. Né? O pessoal tem feito uma conta que aproximadamente a gente está vendendo cada barril de petróleo pelo preço de uma lata de refrigerante para a Statoil. O Adriano manda sua pergunta pelo WhatsApp. Com o fim do regime de partilha entre empresas e a Petrobras, como deve funcionar agora? A Petrobras não pode mais explorar o pré-sal? Ele pergunta. A lei já permitia a participação de capital internacional. O que ela preserva é os 30% da Petrobras e a operação única, que é a Petrobras controla, a Petrobras dita quais são as políticas para você fazer a retirada do petróleo. Da forma como está colocada hoje, ela simplesmente não tem mais essa obrigatoriedade. Então a gente acredita que a orientação, até por isso, foi feita toda uma articulação política, né? O presidente da Shell, por exemplo, esteve dentro enquanto a gente estava lá fazendo o trabalho para tentar não alterar a lei, eles estavam lá fazendo o lobby deles. Então, eles fizeram uma grande articulação por esses 30% e pela operação, porque inclusive elas poderem operar sem a Petrobras e fazer as compras dos equipamentos e dos investimentos fora do país. Nossa. A mudança no sistema de partilha do pré-sal já passou pelo Senado. Assim que a votação for concluída na Câmara, o projeto será encaminhado para a sanção de Michel Temer e, claro, deverá ser aprovado. Vamos ver neste e no próximo bloco o que perdemos com o projeto de lei 131/2015 de José Serra, senador pelo PSDB de São Paulo. Mudar o regime de partilha para o de concessão retira recursos da educação, do Fundo Social e da saúde, áreas para as quais iriam a maior parte dos royalties da exploração dos novos campos do pré-sal. Um dos principais avanços conseguidos com os governos Lula e Dilma foi a política de conteúdo nacional. Deixamos de produzir empregos no exterior ao valorizarmos nossas indústrias e nossos trabalhadores. Até 2002, com o PSDB, se privilegiava importações na área de petróleo, gerando empregos fora do Brasil. Pode haver aumento da exportação de petróleo bruto, pois operadoras estrangeiras não têm compromisso com o Parque Nacional de Refino, preferindo suas unidades de refino no exterior. Gustavo, esse modelo que está sendo aprovado, de que maneira afeta a questão do emprego no país? Afeta diretamente. Basta a gente lembrar que, por exemplo, a indústria naval brasileira, ela teve uma alavancagem muito grande com a decisão da Petrobras, por exemplo, comprar os seus insumos
dentro do país. A gente pode, inclusive, fazer críticas até mesmo à política de conteúdo nacional. Inclusive, tem um artigo interessante, uma matéria, uma entrevista com o presidente da ABIMAC, que foi veiculada na Carta Capital, em que a gente precisaria, inclusive, discutir o aprimoramento da nossa política de conteúdo nacional para permitir um desenvolvimento maior da indústria de alta complexidade, porque isso cria uma solidez maior. Basta a gente ver que a Alemanha, dentro da União Europeia, ela tem uma economia muito mais sólida. E aí esse vai completamente no sentido completamente oposto. Por quê? A partir do momento que essas empresas puderem operar sem a Petrobras e não comprar, muitas vezes elas optam, inclusive, por pagar multas para não comprar, não cumprir a lei de conteúdo nacional. Então essas empresas, sem dúvida nenhuma, vão comprar onde tiver mais barato ou em seus países de origem, né? Então isso com certeza vai desarticular completamente a indústria brasileira e a geração de empregos, né? Então isso é um outro efeito extremamente maléfico dessa modificação. Pois é. No próximo bloco, toda a nossa esperança de futuro que se apoiava na descoberta e exploração do pré-sal pode estar em risco graças à política econômica do governo Temer. A soberania nacional, ela representa o poder de qualquer país de decidir sobre o seu futuro.